Olá! Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de Escola Bíblica. Nosso desejo é que seus dias sejam transformados pelo ensino das Escrituras. Quer conhecer mais sobre a igreja? Siga nosso Instagram, igrejafonte.cps. Vamos para a aula agora. Muito bem, nós vamos falar sobre adoração, corpo, mente e coração. E quando a gente entra nesse assunto, a gente começa a pensar um pouco a relação do homem com Deus. Na verdade, a adoração nada mais é do que isso. É o homem se relacionando com Deus. E quando a gente pensa em relação do homem com Deus, é muito comum a gente perceber entre os seres humanos uma necessidade, uma busca de um propósito, de um senso de propósito. Parece que o ser humano, de um modo geral, busca isso. Acho que chegou o cara do som. O ser humano, de um modo geral, tem uma busca por um senso de propósito. E isso é bastante perceptível, inclusive nos dias de hoje, quando a gente vê no ambiente corporativo, por exemplo, as gerações que estão chegando no mercado de trabalho, para elas, hoje em dia, a busca por um senso de propósito é muito mais relevante do que para gerações anteriores. Parece que as gerações anteriores, eu tenho que trabalhar, então trabalhar faz parte da minha vida, eu vou trabalhar. Então, é uma etapa a mais. Às vezes ia fazer coisa que não gostava, passava a vida fazendo coisa que não gostava, e fazia parte da vida. As gerações mais novas, parece que isso pega mais para eles. Então eles buscam um senso de propósito maior. Só para vocês terem uma noção aqui, eu fui dar uma pesquisada. Então tem uma pesquisa, chama Pesquisa Global Next Gen, da PwC, que indica que 65% dos millennials, que é essa geração mais recente, expressam que o desenvolvimento profissional e um senso de propósito são importantes em um emprego. Então não basta mais ter um emprego que paga o seu salário no final do mês e acabou. Eles precisam de um senso de propósito para trabalhar naquilo. E mais, o propósito daquela empresa onde ele está tem que estar alinhado com os propósitos de vida dele. E aí aqui fala que o desenvolvimento pessoal e o sentido de propósito. Então, não só o propósito, mas o desenvolvimento pessoal também tem que acontecer nesse contexto desse trabalho. E essa geração busca isso. Por outro lado, o que a gente vê também? A gente vê jovens que muitas vezes não identificam esse senso de propósito no que fazem, e isso traz consequências sérias para o dia a dia delas. Então também tem uma pesquisa aqui, e a conclusão dessa pesquisa foi uma pesquisa feita por 10 anos, durante 10 anos, por esse estudioso Beck, em 1974, que ele fala sobre a falta de esperança e eventual suicídio. Então, um estudo de 10 anos com pacientes hospitalizados com ideias e pensamentos suicidas. E ele conclui o seguinte: a desesperança é uma das principais preditoras de suicídio e é mais fortemente associada ao comportamento suicida do que outros sintomas de depressão. Então, olha só como isso é importante, um senso de propósito. E aqui fala que a desesperança é uma das principais preditoras de suicídio. Então a gente também vê jovens que não conseguem fazer essas conexões. Eu estou citando jovens, porque os estudos, de um modo geral, envolvem jovens, mas a gente sabe que, de um modo geral, a sociedade como um todo busca propósito, e não tê-lo, não encontrar esse propósito, muitas vezes é motivo de ideias e pensamentos suicidas. E em muitos casos, inclusive, a realização do suicídio. Aqui também um outro estudo
a busca do homem por significado, né, sentido da vida. Os indivíduos que sentem que a vida não tem sentido ou propósito são mais propensos a sofrer de depressão e, consequentemente, a contemplar o suicídio. Então, de novo, um outro estudo, uma conclusão semelhante. Se não ter esperança, né, não ter um sentido de propósito, torna as pessoas propensas a sofrerem de depressão e, consequentemente, considerar a possibilidade de suicídio. Tá? Isso é um estudo de 2006. Quando eu trabalhava em uma grande empresa, trabalhava no Itaú, né, o Unibanco Itaú Unibanco, nós tínhamos regularmente alguns treinamentos de gestão de pessoas. Né? E um desses treinamentos, o nosso professor lá que estava nos treinando, ele começou a falar um pouco sobre sentido sobre senso de propósito de vida, tentando conceituar um pouco com o pessoal o que era o propósito de vida. E ele começou a pedir exemplos de propósito de vida. E aí eu queria fazer um pouquinho disso aqui com vocês também. O que vocês entenderiam que seria propósito de vida? Dá um exemplo de um propósito de vida que alguém poderia ter. Exemplos. O que vocês acham? O típico é deixar um legado. Deixar um legado. Sim, legal. O que mais? Ser eficiente naquilo que ele faz. Legal. Boa. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus acima de todas as coisas. O que mais? Lá era um meio não cristão, né? Então surgiu de tudo, né? Então surgiu ter uma carreira de sucesso, né? Como propósito de vida. Surgiu patrimônio, família, né? Ter uma família, criar os filhos, né? Coisas desse tipo. Eu assisti um curso que tem um propósito parecido, e a primeira coisa que o professor fez foi dar uma folha para cada um e pediu para escrever 20 vezes "eu sou". Aquilo deu um debate incrível, porque não sei se era o propósito dele, porque ele não tinha nada de religioso, professor, mas provar que aquilo que você acha que você não é e nem tem propósito. O máximo que a gente pode avaliar é: eu sou um pecador. Não passa muito disso. Porque só Jesus é que se coloca completamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, coisas desse tipo. A conclusão dele foi bem interessante, né? Porque ele foi falando isso, muitas pessoas falavam assim, criar uma família, ter os filhos. Eu falei assim, acho que isso não seria. Ô Fábio, o microfone está estourando. Já. Quando o pessoal aqui está para submete o celular e gravar ainda assim, pegado. Tá bom, obrigado. Então, ele falava assim, isso não é bem um propósito de vida. Ter uma carreira de sucesso também não é bem um propósito de vida. Aí eu ali ansioso para tentar de alguma forma testemunhar, falar um pouco da minha vida, né? E aí eu falei assim, olha, eu sou cristão, né, e o meu propósito de vida é falar do cristianismo para outras pessoas, porque foi fundamental para a minha vida e eu tenho certeza que é importante, fundamental para a vida de outros. Aí ele parou assim, isso soa mais como um propósito de vida. Eu falei, acertei, alguma coisa eu acertei aqui. Aí ele ao final, as pessoas falaram mais algumas coisas, ficaram um pouco intimidadas, né, porque tudo que falava não é bem propósito de vida. E aí ele resumiu da seguinte forma, ele falou assim,
Propósito de vida é tudo aquilo que você se propõe a fazer na sua vida e que você pode fazer até o último minuto da sua vida, no leito de morte, por exemplo. Ele falou assim, por isso que eu falei que o dele faria sentido ainda, porque ele poderia fazer ainda no leito de morte. Você ter família, ter filhos, uma hora você tem os filhos saem de casa e aí? Acabou o seu propósito de vida, você não tem mais. Sua vida perdeu sentido. Né? Carreira, a mesma coisa. Uma hora você se aposenta, né? Uma hora você é mandado embora, ou sua empresa quebra. Né? Então, o que é propósito de vida? Então, lógico que nós estamos num ambiente mais tendencioso, né? Dentro da igreja, então, de um modo geral, as pessoas já refletiram muito sobre isso, e de um modo geral, as pessoas já têm uma decisão tomada a respeito disso. Né? E que, de fato, se parece muito mais com um propósito de vida, algo que a gente empenha a vida da gente fazendo. Né? Mas é interessante ver como as pessoas têm uma busca por um senso de propósito e preenchem isso com alguma coisa. Algo que vai aparecer na vida delas e elas vão tentar preencher. Né? Nesse sentido, tem um filósofo, famoso filósofo, matemático, físico francês, né, do século XVII, que é o Blaise Pascal. Né? E ele fez essa citação, uma vez encontrada aí nos Pensamentos, uma coletânea póstuma de anotações dele. Né? E ele fala isso, talvez você já tenha ouvido algo parecido com isso, né? Há um vazio em forma de Deus no coração de cada homem, e só Deus pode preenchê-lo. Lógico, né, pessoal, que como qualquer ilustração, tem limitações, né? Deus não tem forma, Deus não cabe dentro de alguma coisa, mas o recado que Pascal está querendo dizer aqui é: nós temos uma deficiência interna nossa, né, uma falta, uma ausência, que só pode ser preenchida com a infinitude de Deus. Isso para nós faz muito sentido, né? Quem encontra em Deus um relacionamento efetivo, entende que aquele vazio que nós tínhamos, ele é preenchido. Né? Então existe aqui uma lição importante aí que o Pascal, em algum momento lá no passado, refletiu e chegou a essa conclusão. E a gente sabe, pessoal, que a busca por isso nas pessoas leva a algumas distorções absurdas, né? Aí eu queria trazer para vocês essa ilustração aqui. O que vocês estão enxergando aqui, pessoal? Um rosto, não é? Tem um rosto aqui, ó, um nariz, uma boca, olhos. Olha só, tem gente falando que parece Cristo, porque teria uma coroa aqui, ó, cabelos longos, né? Estão enxergando? Pois é. Maria Rubio, uma mulher que morava no Novo México, em 1977, ela estava um dia na cozinha dela e ela estava preparando umas tortilhas para o marido dela. Né? E a hora que ela estava preparando a tortilha e ela virou a tortilha assim, ela olhou para a tortilha e ela enxergou Jesus na tortilha. Ela enxergou Jesus na tortilha. E aí ela foi falar com o marido dela, chamou o marido: olha só, é uma revelação, tem alguma coisa aqui, né? E aí o marido: não, imagina, não, mas e ela pegou essa tortilha. E ela começou a ir ela foi na igreja que ela frequentava, na igreja católica. O padre olhou, né? Eu sei que ela insistiu, ela foi em várias, tal, a ponto de que em alguma das igrejas o padre olhou e falou assim: parece que é mesmo uma expressão milagrosa aqui. E benzeu a tortilha. E ela voltou para casa, feliz da vida com isso, e montou um altarzinho na casa dela. Então ela montou um altar. Se vocês repararem, aqui tem um quadro com uma tortilha aqui, né? Sobre as nuvens, né? Ela colocou os algodões ali, formando nuvens e tal, e a tortilha ali. E, pessoal, começou a haver romaria na casa dessa mulher. Né? E esse lugar passou a ser chamado do Santuário do Jesus da Tortilha.
Não é brincadeira isso, é sério, tá? Então vocês procurarem no Google, vocês vão ver lá que por muitos anos isso aconteceu, por muitos anos. Então iam milhares de pessoas iam na casa dela fazer romaria para visitar o Jesus da tortilha. Até que em algum momento a filha dela foi mexer lá e bateu e o negócio quebrou, né? Então foi meio traumático ali. Mas isso aconteceu, e acontece, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E a gente ouve várias histórias assim, então são algumas ilustrações aqui, talvez seja difícil vocês verem, mas aqui é a areia da praia com uma raia, né? E quem olhar direitinho na raia ali vai ver parece um rosto, né? Um rosto de Jesus ali nas costas da raia. Aqui também, ó, o senhor ele acordou, foi tirar o carro dele da garagem e ali naquele embaçado do vidro tinha um formato direitinho no rosto de Jesus ali no vidro. Olha só, pessoal, o ferro vai passar. Quem já viu isso, aquela mancha que fica embaixo lá, olha, a cara de Jesus ali em cima. Aqui também, né, teve uma ventania numa cidade lá e o pessoal viu um rosto ali no meio da ventania, né? Olha só, né, a planta se dispôs de uma forma ali no poste, no cabo, de forma a parecer Jesus na cruz, né? Aqui também tem o Google, né, Street Maps, que sai tirando foto, né? E às vezes na junção das fotos aparecem umas coisas estranhas e alguém viu aqui um ser sentado e o outro em pé do lado, né? No meio de uma nuvem lá também. Aqui voltando à categoria dos alimentos, né? A gente vê aqui uma pizza, alguma coisa assim, está ali composto também, né? Ainda nos alimentos, uma panqueca, né? Aí já está um pouco mais triste, aqui esse curso já é um pouco mais abaixado assim, né? Aqui um frango frito, aqui o frango frito também aparece um pouquinho aqui o rosto. Ali uma empanada, também tinha um rosto ali, parece mais um criminoso, aqueles que ficam perto né? Alguém viu Jesus ali, né? Pessoal, até numa topada de dedo que a mulher deu numa cadeira lá e o dedo dela aqui ficou roxo, mas aqui tem um formatinho do rosto de Jesus no dedo dela, no roxo do dedo dela. E para concluir, até no que o passarinho deixou no vidro, né, do carro, deixou ali num formatinho que parece também ter um rosto ali. Tá? Então, pessoal, é uma brincadeira aqui para nós, né, mas no fundo, assim, as pessoas veem coisas, né, quando não tem um senso de propósito, não tem algo firmado no coração, as pessoas buscam coisas para se firmar, né, para se embasar e para dar propósito na sua vida. Isso é fato. E a palavra já falava sobre isso, né? Então a Bíblia já fala a respeito da busca por propósito no ser humano, né? Então a gente vê lá em Salmo 63:1, diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. A analogia que o salmista faz da necessidade que a alma do homem tem de um ser superior e da busca incessante por Deus. Ele faz a relação com a sede, né? A alma tem sede de Deus. Vários salmos usam essa mesma ilustração. Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A palavra já falava sobre isso. Salmo 143, 6. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Então, a busca pelo Senhor, né? Estende as mãos, tem sede, né? Como se fosse uma terra árida que falta água. Salmo 84, 2. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O desejo de estar na presença do Senhor provocava algo físico até na pessoa, né? Desfalecimento, inclusive. Né?
E Salmo 27:4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O desejo de dedicar a vida e colocar a vida aos pés do Senhor, né? E o desejo de estar constantemente em sua presença. Deus sabia disso. Deus, quando foi buscar o povo no Egito, né? Se vocês se lembram bem da história, né? Deus escolheu lá Abraão, lá entre os caldeus, né? Trouxe Abraão. Ele teve seus filhos, Isaac, Jacó 12 filhos, né? E aquilo começou a crescer, mas era um grupo tribal, né? Eram famílias que estavam ali. E aí acontece aquela situação em que os irmãos vendem José para o Egito como escravo. José vai para lá e José se torna faraó, né? Ou pelo menos ele se torna um abaixo do faraó, né? Governador do Egito. E leva o povo para lá, leva a família dele para lá. E essa família fica lá e eles ficam por mais de 400 anos lá. E eles viram lá dentro um povo, né? Um povo. E quando Deus os tira de lá através de Moisés, Deus tem uma determinação clara. Ele começa a criar daquele povo, tornar aquele povo uma nação, né? E não é fácil, porque é um povo que cresceu de tribos no meio de um outro povo que era idólatra, né? E agora ele está dizendo assim: vocês são povo de um só Deus, e vocês têm que vir para cá e nós vamos ter formas de vocês se relacionarem comigo. Então Deus começa a falar como é que ia ser a relação dele com o povo. E aqui já entra um conceito de adoração, né? E ele fala lá em Êxodo 20, de 2 a 5. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Ele fala: vocês viram aquilo que vocês viram lá no Egito? Não é assim. Lá, vários deuses. Não existe. Eu sou o único Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Deus já começa a estabelecer os critérios para o homem se relacionar com ele, né? E, pessoal, assim como esse texto, tem vários outros em que Deus estabelece várias condições, várias regras para o homem se relacionar. E aqui é uma ilustração só para vocês terem uma ideia. Se vocês bem se lembram, né, Deus os orientava no deserto. Então, durante o dia tinha uma nuvem de fumaça, né, uma coluna de fumaça que os orientava, e à noite aquilo se tornava uma coluna de fogo, né? Eles sabiam para onde caminhar porque eles seguiam aquela coluna. E sempre que eles paravam, eles montavam um acampamento, Deus estabeleceu uma distribuição para esse acampamento. Então, quando vocês veem aqui esse chuvisquinho aqui, são pessoas, né? São as tribos. Então tinha disposição certa das tribos em torno do centro. E o que estava aqui no centro era o tabernáculo. O tabernáculo era montado e ao redor do tabernáculo tudo era montado. Todas as tribos se dispunham, né? E aqui no meio tinha Moisés, Arão e a família e outras famílias que eram importantes ali no contexto daquele povo, tá? Mas o que isso aqui mostra, né? Primeiro, algumas coisas importantes a gente observar. A respeito do tabernáculo, a Bíblia ocupa 7 capítulos de Levíticos, o que dá aí 243 versículos, para descrever como seria o tabernáculo. A gente, às vezes, né, tem discussões de, mas será que foi criação? Será que Deus criou o homem, criou o universo, ou foi evolução? Essas discussões, a gente tem classes aqui na igreja. Deus não se preocupava muito com isso não, olha. Ele usou 31 versículos da Bíblia para falar sobre criação. Ou seja, para Deus era mais importante falar do contexto da relação do homem com ele do que falar como ele criou o mundo. Então, só para a gente ter uma noção da importância que isso tinha para Deus. E o destaque que eu já disse, né, que o tabernáculo ficava no meio do acampamento e todo o resto se dispunha ao seu redor.
E, diante então dessas revelações do Senhor, dessas determinações de como a adoração deveria acontecer, a gente passa a ver no Antigo Testamento, e depois no Novo também, exemplos do que não fazer. Então eu queria pegar esse mais 10 minutinhos que a gente tem da primeira aula aqui e ver sobre tipos de adoração que não são aceitáveis a Deus. E depois no intervalo a gente fala sobre o que Deus espera como uma verdadeira adoração. Tá? Muito bem, 4 tipos de adoração inaceitável. A primeira delas, eu chamei aqui de adoração a falsos deuses. Né? Para nós, às vezes, parece meio óbvio isso, né? Assim, mas adoração a falsos deuses, né? Às vezes a gente vê, principalmente no hinduísmo, que tem aqueles altares com seres estranhos, assim, tem elefante, tromba de elefante. Entendeu? Então, assim, eu estou muito longe disso, né? Eu não adoro falsos deuses. Né? O problema, pessoal, é a concepção que nós temos de Deus. Né? Às vezes a gente imagina que Deus é uma pessoa com quem eu me relaciono, ok, mas assim, tudo que na nossa vida, vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Tudo na nossa vida que ocupa lugar de proeminência, né? Em primeiro lugar na nossa vida, e que está ocupando o lugar de Deus, é um Deus na nossa vida. Né? Se eu tenho um vazio do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Ele, e eu estiver colocando outras coisas no lugar que não são Deus, isso é uma idolatria. Então, vamos tomar cuidado também, tá, pessoal? Às vezes a gente, na nossa ingenuidade aqui, a gente acha que a gente não adora falsos deuses e podemos estar idolatrando o nosso emprego, podemos estar idolatrando os nossos filhos, né, o nosso cônjuge, né, a nossa igreja. Então, muita gente coloca muita coisa no lugar de Deus. Então, adoração a falsos deuses. E aqui Isaías 42:8 dizia, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E Êxodo 34:13-14 também fala, né? Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. A gente já leu lá em Êxodo mesmo, ele falando que ele era Deus zeloso. Então, a adoração a deuses que não sejam o nosso Senhor, ela é inaceitável para Deus. Um outro tipo de adoração inaceitável, adoração ao Deus verdadeiro, porém de forma errada. Essa adoração também não é aceitável. Vamos pegar exemplo disso, pessoal? Muito bem, Deus tirou o povo do Egito, né? Moisés tirou, caminharam bastante e pararam ao pé de um monte. E Moisés foi para lá receber instruções do Senhor. A gente sabe que depois ele volta com as tábuas da lei na mão. Mas ele vai e ele fica um bom tempo lá. E o povo começa a ficar, o que aconteceu? Para onde ele foi? O que aconteceu? Né? Então tem esse trecho aqui de Êxodo 32, de 1 a 6, que eu vou ler aqui com vocês. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, lembrem-se que Arão é o irmão de Moisés, né, e que era o sacerdote ali, né, ele que cuidava da saúde espiritual daquele povo ali. Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Lembra só, né, pessoal? O pessoal que passou 400 anos no contexto de um povo idólatra, né? No contexto de um povo com múltiplos deuses. Então eles viraram para Arão e falaram assim, Arão, faz para nós outros deuses aí, né? Porque Moisés sumiu, a gente não sabe mais nada dele. Respondeu-lhes Arão, sob pressão, né? A gente poderia estudar isso com mais calma em algum momento, mas ali pressionado, ele cedeu e disse, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos e suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro.
então disseram é o povo, o mesmo povo que foi pedir, né? O povo disse assim: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou seja, o Senhor Deus pegou Moisés, tirou lá o povo do Egito, e eles estão falando agora aqui que quem tirou eles do Egito foi aqueles deuses ali, né? Aquele bezerro ali. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha que estranho, né, pessoal? Tem um Deus ali em forma de bezerro ali, né? E Arão está falando assim, ele fez um altar e falou assim: amanhã vai ter uma festa dedicada ao Senhor. A confusão, né? Olha a confusão. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Virou uma orgia, virou uma confusão aquilo ali. E essa mistura, né? Tem o ídolo ali, que é o bezerro, e vamos adorar o Senhor. Uma confusão total, e a gente sabe a conclusão disso, né? Muitas pessoas morreram, né? Quando Deus se irou ali contra eles. Né? Mas o fato aqui, pessoal, é que essa era uma adoração ao Deus verdadeiro, como Arão falou, né? Vai ter adoração a Deus aqui, ao Senhor. Só que foi feita da forma errada, não era assim que Deus havia estipulado. Existe também, pessoal, uma outra inaceitável, que é a adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. Às vezes você quer fazer do seu jeitinho, achando que o seu jeitinho é mais legal, né? Aqui só um versículo para trazer à mente aquela ideia, né, de que nenhum objeto ou imagem de Deus é capaz de retratar a plenitude da identidade de Deus. Esse é o grande problema com imagem, tá, pessoal? Que é o que eu falei daquela ilustração do Pascal, né? Nenhuma ilustração é capaz de conter ali a plenitude da identidade de Deus. Mas a gente pode ver, por exemplo, um exemplo disso, de ser feito no estilo próprio, com o que aconteceu com os filhos de Arão. Então, mais para frente, Arão teve seus filhos se tornaram também sacerdotes, né? E teve uma situação, quem se lembra bem da história, em que eles, quando foram oferecer ofertas ao Senhor, eles foram repreendidos porque eles apresentaram o que na palavra é chamado de um fogo estranho. Não se sabe se aquilo era um incenso diferente, alguma coisa que não tinha sido especificado ser feito daquela forma, e eles fizeram daquela forma. E aquilo resultou na morte deles, porque eles quiseram fazer num estilo próprio, né? Uma outra situação aqui, se vocês bem se lembram, é a história de Uzá, né? E aí a história de Uzá, para quem se lembra, a Arca da Aliança tinha sido levada por inimigos, estava num outro lugar, e Davi falou: puxa, não é legal ficar lá, tem que vir para Jerusalém. Então Davi falou para o pessoal que cuidava da arca, tinha uma galera que era treinada para cuidar da arca, sabia o que tinha que fazer, como tinha que fazer, e falou para eles: trazem a arca aqui para Jerusalém. E o pessoal: nossa, que legal, vamos fazer uma festa, maravilha, tal, porque vai chegar em Jerusalém, que é o lugar que a arca tem que ficar, tal. E nas preparações, falou assim: se vocês se lembram, né, a forma de carregar a arca tinha aqueles varões que tinham que ser colocados do lado da arca, e tinha que ser carregado no ombro dos homens preparados para isso, né? O pessoal falou assim: vamos pegar um carrão aí, né, pega aquele, como é que é o Space Truck lá do Elon Musk, né, que então assim, tem gente que não acha nada bonito, né, todo quadradão, a coisa mais feia lá. Mas, de qualquer forma, pegaram o último modelo lá, o carro mais bonitão que tinha, e vamos colocar a arca aqui e vamos levar, né? Pô, Deus merece essa glória, então vamos levar no melhor carro que tem. E botaram no carro e começaram a levar, e no meio do caminho, o carro passou por, acho que estava nas ruas do Brasil, né? Você botava a Ferrari nas estradas do Brasil, é isso que acontece. Caiu num buracão ali, e a hora que bateu no buraco, ela tombou, e ela estava para cair da carroça, né, e Uzá, né, com toda a preocupação de cuidar da arca, foi e colocou a mão na arca, né, e ele morreu instantaneamente.
instantaneamente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas que cruel, né? Pessoal, Deus disse como as coisas deveriam ser. Isso mostra a seriedade, por isso que fala que Deus é um Deus zeloso. A seriedade com que Deus leva as coisas que Ele determinou. E na medida que a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente começa a mudar o que Deus falou. E isso é sim relevante. Porque isso começa com coisas pequenas e depois vai para assuntos grandes, né, e a gente vê várias distorções que acontecem aí na história. Então, isso foi o que aconteceu com Uzziah. Ele quis usar o estilo próprio. Desculpa, trocadilho, não pude perder aqui. E também aconteceu no Novo Testamento com os fariseus. Né? Os fariseus também tinham o seu estilo próprio de adoração, a ponto de Jesus falar, né, em Mateus 15:3. Jesus respondeu, Jesus disse, né? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Gente, os judeus pegaram lá os 10 mandamentos e tornaram em centenas de regras, centenas. Tinha regra do tipo assim, você não pode dar nó no sábado. No sábado você não pode dar nó. Porque dar um nó numa corda, por exemplo, seria trabalho. Então não podia. Mas se você conseguir dar um nó com uma mão só, aí tudo bem. Não é trabalho. Então veja a que sofisticação chega, né, os incrementos que o homem coloca nas coisas que Deus determinou. Né? E é isso que Jesus está falando aqui. Vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Lembra as brigas que Jesus tinha em relação ao sábado? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Então esse é o perigo da gente fazer as coisas com estilo próprio. E por fim, um quarto tipo de adoração inaceitável é a adoração ao Deus verdadeiro, da forma correta, mas com atitude errada. Então às vezes não é só a quem está direcionado, não é só a forma como está sendo feito, mas qual é a atitude de quem está fazendo. Né? Exemplo disso, Malaquias 1:10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Quantas vezes, pessoal, nós estamos vindo aqui na igreja, estamos lá adorando em comunidade ao Senhor, e Deus pode estar olhando para nós, para a nossa vida, e falando assim, quem dera se eu tivesse ficado em casa, assistindo o jogo. Pelo menos não ia gastar energia elétrica aqui do templo. Eu não aceito a adoração que vocês estão trazendo. Então, às vezes, a gente está fazendo tudo dentro dos conformes, mas o nosso coração não está naquilo. Isso é inaceitável ao Senhor. Gênesis 4:3-7. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra como oferta ao Senhor. Vocês se lembram bem dessa história, né? Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das principais crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e sua oferta. Um parênteses aqui, tá, pessoal? Às vezes é comum a gente falar assim, olha só, né? Deus já estava falando a respeito de como deveria ser o sacrifício, como deveria ser a oferta, né? Porque o Abel, ele trouxe parte gorda das crias, então ele teve que matar um animal para trazer, então parece que já tem a ver com o sacrifício de sangue, enquanto o Caim trouxe, a oferta dele era coisa do campo. Não é bem isso que o Senhor está falando aqui, tá? Por quê? Vamos ver o contexto aqui. Quando Deus não aceitou Caim e sua oferta, e vejam só, não aceitou Caim e sua oferta, e ele aceitou Abel e sua oferta, tá? Aí, por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus foi sensível a ver o rosto dele, né? E falou assim, se você fizer o bem, não será aceito? Então, Deus não estava preocupado com o tipo do sacrifício ou da oferta que ele trouxe, mas Deus estava preocupado com a direção do coração de Caim. Se você fizer o bem, fizer o que é certo, não é certo que eu vou aceitar a sua oferta? A preocupação de Deus era com o coração.
E em Amós 5, de 23 e 24, diz o seguinte: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas vidas. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então é Deus dizendo assim: não estou preocupado com as músicas que vocês cantam, com os instrumentos que vocês tocam. O que eu quero é retidão. Como um rio reto, eu quero retidão. E eu quero que a justiça percorra como um ribeirão perene. Beleza, pessoal? Então vamos interromper aqui, mas são 4 tipos aqui de adoração que são inaceitáveis ao Senhor. Adoração a falsos deuses, adoração ao Deus verdadeiro da forma errada, adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio e adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, mas com atitude errada. Ok? Vamos para o intervalinho, a gente já retoma então. Muito bem. Nós vimos então, pessoal, sobre a necessidade do homem de se relacionar. Nós vimos como o homem busca preencher esse vazio com alguma coisa. Nós vimos o que Deus fala a respeito disso, como Deus começou a estabelecer as regras para o seu povo se relacionar com Ele. Né? E nós vimos, terminamos vendo o que não é adoração aceitável. Né? Então vamos agora ver o que seria então uma adoração aceitável. O que a palavra fala a respeito de uma adoração aceitável. É importante, pessoal, que a gente tenha em mente o seguinte: quando a gente fala em adoração, é muito comum a gente associar diretamente a louvor, né? Associar diretamente à música, mas acho que está claro para todos nós que a adoração não é só isso, né? Que o louvor, a música são ferramentas que nós podemos usar para adorar ao Senhor, mas adorar ao Senhor é algo que vai muito além do que só música e louvor, tá? E o que nós vamos explorar aqui é justamente uma relação de adoração com o Senhor, tá? O que envolve, também envolve música. Tá? Mas vamos lá, como devemos adorar? Olha só, né? Ouvindo aqui das palavras do Senhor Jesus, em Marcos 12, 23 a 30. Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Jesus estava falando a respeito dos mandamentos. Né? Perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. Ele fala: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Pessoal, quando a gente vê Jesus descrevendo isso, parece que não sobra nenhuma parte da vida da gente, né? Está contemplando tudo, olha só. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, é até físico isso. O que Jesus está dizendo aqui, que o mandamento mais importante é esse, é amar ao Senhor dessa forma. Então, pessoal, a adoração nada mais é do que uma expressão de quem pratica esse amor. A adoração, ela é a expressão disso, é a expressão desse amor. Então, o primeiro ponto importante aqui é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Estava relacionando com o início da aula da vez anterior, né? Você falou de propósito de vida e depois da adoração a falsos deuses. Como é incrível, porque na hora que eu começo a olhar os propósitos da minha vida, por exemplo, o trabalho, meu objetivo no trabalho está dentro do que Deus quer que haja, né? Como que eu estou sendo como profissional no trabalho, e se aquele propósito que eu tenho no meu trabalho está dentro também, né, do objetivo de Deus, pensando mundialmente. Então é muito interessante porque dá para ligar totalmente com agora como devemos adorar. Exatamente. Muito legal. É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, que eu acho que deve ser uma mudança na cabeça da gente, que assim, eu estou indo lá na igreja para adorar o Senhor. A nossa adoração é algo integral, nós vamos concluir, é o spoiler, tá? É o spoiler do episódio aqui, mas nós vamos concluir isso, pessoal, que a adoração é algo integral, é algo que envolve todos os aspectos da nossa vida. Vir aqui na igreja e adorar com os irmãos é só uma extensão disso.
né? E às vezes a gente chega lá e fala, pô, não estou com a cabeça aqui e tal, né? Por quê? Porque tem toda uma preparação, tem toda uma vida que tem que ser voltada dessa forma. Então, aqui, exatamente a ligação com a aula anterior como é que eu tenho um propósito de vida? Se eu amo o Senhor na integridade do meu ser, né, com tudo que eu faço, com toda a minha força, né, com toda a minha alma, todo o meu entendimento, né, não tem como eu desassociar as coisas, não tem como eu ter um propósito de vida que não envolva o Senhor, não tem como. O meu amor tem que ser integral a Ele. Muito bem. Então, amor é fator fundamental. Amor ao Senhor é fator fundamental na nossa adoração a Ele. O lugar é importante? E aí a gente vai naquela conversa que o Senhor teve com a mulher samaritana lá no poço, né? João 4, 19 e 24. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vocês se lembram da conversa, pessoal? Estava tendo lá um bate-papo e tal. Jesus estava tentando levar a conversa para um lado mais pessoal e ela parece que tenta jogar uma nuvem de fumaça ali, né? Ela pega um assuntozinho polêmico ali, né? Com quem que Caim casou? É quase aquelas, né? Quase aquelas perguntinhas assim marotas, né? E aí ela fala isso. Eu falo assim, mas senhor, eu estou vendo que o senhor é profeta, né? Os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que tem que ser em Jerusalém. Qual que é o lugar certo para adorar? E aí Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Jesus está falando aqui, né? O lugar para adorar não tem um lugar. Vou lá na igreja domingo para adorar. Não. Né? Nós temos que ser a adoração dada ao Senhor. Né? Nós temos, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos explorar um pouco do que é o espírito e em verdade, mas assim, a parte espiritual nossa tem que estar engajada na adoração e tem que ser baseada na verdade. E nós sabemos onde é que a verdade está. Esse é o terceiro ponto. Então, amor é fator fundamental, o lugar não é relevante, né? E as escrituras têm que ser o nosso princípio regulador da nossa adoração. Então, lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pessoal, esse texto está no Antigo Testamento. Esse texto está lá em 1 Samuel. Então nós estamos vendo um sacerdote, né, ali, um líder religioso ali do reino, dizendo o seguinte, para Deus não é importante sacrifício. Lembra só todas as regras que existem em relação ao sacrifício, como o sacrifício deveria ser feito, e aqui o profeta está dizendo assim, para Deus isso não é importante. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Lembra que a gente falou da atitude? Né? De que uma adoração verdadeira envolve a atitude correta? Aí ele fala assim, a obediência é melhor do que o sacrifício. Se o Senhor falou que as coisas têm que ser feitas de um determinado jeito, nós temos que buscar saber o que o Senhor falou para nós. O que é importante, o que é relevante, para que eu obedeça a esse Senhor e seja submisso, né? E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tá? Então, as Escrituras têm que ser o nosso princípio regulador para a adoração ao Senhor.
Mateus 15:9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então o que importa não são as regras estipuladas, mas o que o Senhor falou. Né? Em vão me adoram, olha só, se a adoração não está firmada no que o Senhor fala, não passa de regras ensinadas por homens. Aqui também, né, pessoal, é fácil a gente olhar lá os fariseus e falar assim, nossa, que absurdo aqueles caras, hein? Nós, como igreja, fazemos muitas vezes a mesma coisa. Podem reparar, quem tem mais tempo de igreja vai saber, por exemplo, que, dependendo da igreja que você participou, tinha regra lá dentro da igreja que era que nem Bíblia. Né? Nem Bíblia. Quando eu vim para a fonte, né, da Igreja Batista Cidade Universitária, no comecinho lá, eu era bastante jovem e tal, e o que me atraiu para essa igreja, eu não vim num contexto evangélico, protestante, né, eu era católico, me converti num outro grupo que não era uma igreja e decidi procurar uma igreja. E o que me atraiu é que ela era diferente das igrejas convencionais, porque o crente na época, a igreja de crente, era a igreja que o pastor ia de terno. Então a gente falava assim, lá na IBCU o pastor não usa terno. Essa era a característica legal da igreja aqui. Hoje em dia não usa mais em lugar nenhum, né, praticamente. Mas isso era relevante, porque isso era quase uma regra. E igrejas tradicionais, imagina que o pastor ia pregar lá sem terno, sem uma gravata, sem paletó. Então nós vamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos criando regrinha que não está na palavra, e nós, pessoal, nós aqui, como uma igreja mais, do ponto de vista de costumes, um pouco menos tradicional, mas muitas vezes nós temos as nossas regras. Brincadeiras à parte, mas, por exemplo, eu sento quase sempre no mesmo lugar. Né? Acho que todo mundo tem um pouco desse hábito aqui. Né? E às vezes dá aquele negocinho, a hora que você chega na igreja, que já tem alguém sentado no seu lugar. Né? Então, até que ponto nós estamos sendo legalistas, criando as nossas regras? Né? Só um exemplo foguinho aqui, mas às vezes se relaciona a doutrinas, se relaciona a forma de se relacionar com Deus. Nós estamos checando na palavra, usando a palavra como parâmetro para ver o que é verdade e o que não é, para que eu obedeça? Ou eu estou botando um rol de regras para todo mundo e para mim mesmo, que não veio da palavra? Então, as escrituras têm que ser o nosso princípio regulador. Outro item importante aqui, a adoração é a prioridade suprema. Aqui está uma imagem, para quem se lembra, de Jesus com Marta e Maria ali em volta dele. Ele foi na casa delas, né, e ele estava falando, conversando, ensinando, e a Marta estava numa correria doida, porque vinha um monte de gente na casa e ela tinha que arrumar tudo, preparar os canapés, preparar, né, a comidinha e tal. E Maria, de boa lá, gostosa, sentada no cantinho lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Né? Talvez muitos de nós, quando tinha visto esse texto pelas primeiras vezes, talvez a gente olhe e fale assim, mas Maria tem uma razãozinha ali, né? Porque, puxa vida, a Marta estava correndo, né? Tinha que, né, vai receber gente em casa, senão o pessoal vai comer o quê também? Né? Ficar todo mundo lá de boa e tal, quem que vai, né, preparar tal? E era essa a indignação de Marta, e ela vai e questiona o Senhor Jesus. Então, Senhor, não te incomoda? Ela fala isso, não te incomoda isso não? Da Maria ficar ali sentada, e só eu correndo fazendo as coisas aqui? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só a visão que Jesus tinha. E Jesus era convidado principal, e ela estava fazendo as coisas para Jesus. Mas a gente sabe que Jesus teve situações que Jesus passou fome para ensinar e não parava de ensinar. Jesus teve situação em que ele olhou para o monte e o povo começava a chegar aquele povo enorme, não estava organizado, não tinha
não tinha nenhuma Marta para sair correndo fazer as coisas, e ele se compadeceu do povo que estava lá. Ele falou, eles devem estar com fome. O que ele fez? Ele multiplicou pães, né, e peixes. Então, se precisar, Jesus faz brotar o que comer. Né? E aí a Marta estava preocupada com isso. Então, às vezes, nós podemos ter preocupações genuínas até. Né? Fala, puxa vida, mas receber bem é isso. Né? Mas às vezes não está alinhado com o nosso propósito supremo, a nossa prioridade máxima. É sentar aos pés do Senhor e ouvir dele, receber dele o que ele tem para falar e nos ensinar. E às vezes a gente está preocupado com muitas coisas. E é verdade, né, pessoal? Nos dias de hoje, a gente se preocupa com muitas coisas. Mas a prioridade tem que ser o Senhor. Eu fico bastante remoto, né? Trabalhando remoto. A Cris também, e a gente fica no mesmo escritorinho lá. E volta e meia a gente fala disso, né? A gente pensa de tanta coisa que a gente tem no dia para cuidar. Né? E muitas vezes a gente tem que se incentivar o outro e falar assim, nada disso aqui é importante. O importante é o Senhor. Então nós não podemos perder esse prumo na vida da gente. A glória é só dele. Isso é importante no contexto da adoração também. Tá? Então a gente pega lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De novo, né, pessoal? Estamos voltando, que a nossa irmã falou ali, a ligação com a primeira parte da aula. Tudo o que a gente faz, seja a nossa carreira, seja o que for, às vezes a gente fala assim, eu queria tanto dedicar minha vida ao Senhor, trabalhar em tempo integral. Legal, pessoal, é importante ter pessoas que trabalham em tempo integral para o reino, mas você continua sendo um servo do Senhor, chamado para ser servo do Senhor 24 horas por dia, onde você estiver, fazendo o que você fizer. Né? Porque aqui o que ele está dizendo quer vocês comam, pessoal, quer vocês comam, a forma como a gente come, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos na nossa vida tem que apontar para o Senhor e não apontar para nós. Se apontar para nós ou para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, está errado. Tá? João 8, 50. Não estou buscando glória para mim mesmo. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Né? A forma como ele vivia não era para buscar glória para ele mesmo. Era sempre apontando para o Senhor. E ele fala a mesma coisa, um pouquinho antes, né, em João 7, 18. Ele diz assim, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória do que o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então, pessoal, tudo que nós fizermos, nós temos que buscar a glória do Senhor e não a nossa própria glória. A glória é só dele. E um último item aqui, que é um que eu tenho a intenção de amarrar tudo isso que a gente está falando, tá? Que é o que eu estou chamando aqui de adoração integral. Esse texto é muito conhecido por nós, né? Romanos 12, versos 1 e 2. Verso 1 diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então aqui Paulo está dizendo assim, existe um culto, existe uma forma de cultuar que é racional. Olha só, envolve razão, não é só emoção, não é só aquela coisa, né? Mas é racional. E ele está dizendo assim, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam em sacrifício vivo, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Olha o contrassenso, né? Sacrifício, para nós, quando a gente pensa em sacrifício no Antigo Testamento, envolve morte. E aqui ele está falando que é um sacrifício vivo. Ou seja, enquanto você está vivo, o que você faz na sua vida
tem que ser um sacrifício ao Senhor. Ele é vivo, ele é santo, ou seja, ele é separado com um propósito específico, e ele é agradável a Deus. E esse é um culto racional, a gente para pensar para fazer isso. A gente raciocina, a gente faz plano, né, para saber que a gente não está direcionando a nossa vida para o lado errado. Não é só emoção, envolve a nossa razão aqui. E mais, ele vem aqui no versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Aqui, pessoal, parênteses de novo, né? Vocês devem ver isso, né, ao redor da gente, mas quantas vezes, se a gente for parar para pensar na própria vida da gente, quantas vezes a gente está dentro do molde do mundo, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrãozinho ali. Né? Quantas vezes nós estamos entrando nesse padrão? Então, alguns exemplos disso. Né? Hoje em dia tem o pai de pet. Eu tenho muita dificuldade com isso, gente. Eu sou de uma geração que eu tive cachorrinho, eu gosto de cachorrinho. Mas ele ficava da porta para fora no quintal. Bem cuidadinho, banhinho sempre que precisava, que eu dava, não levava no pet shop para dar banho. Né? Mas hoje em dia, não, ele é meu filho, ele é parte da família. Pessoal, assim, desculpa, eu não sei se tem alguém aqui que se considera pai de pet, mas é só a minha experiência, tá? É a minha reflexão aqui. Até que ponto eu não estou invertendo valores aqui? Será que eu não deveria estar na sala do lado, que está falando sobre adoção de crianças? Né? E ao invés de eu adotar pet, eu não deveria adotar uma criança? Às vezes a gente parece a impressão que me dá que hoje em dia o padrão do mundo é de que um animalzinho é mais precioso do que uma criança abandonada. E isso, pessoal, eu vejo a igreja muitas vezes tomando a forma do mundo, adotando os mesmos valores do mundo. Então esse é só um exemplozinho, tá? De pet, pequenininho, bobinho. Mas tem coisas muito mais graves e muito mais sérias, educação de filhos, outras coisas que a gente está adotando o padrão e tomando a forma e usando o molde do mundo e não das escrituras. Não. O comentário da senhora falou: eu adotei o meu cachorrinho, ele é meu filhinho, porque é muito mais fácil cuidar dele do que lidar com a gente. Eu achei horrível. Você pode escutar. Quer dizer, realmente está totalmente invertido. Né? É mais fácil mesmo, você chuta o cachorrinho, depois ele vem te lamber. Então é fácil, é bem mais fácil relacionar com o cachorro. Então, mas quando você afirma, você está aceitando isso, é muito estranho. É isso aí. É isso aí. Então, exemplos como esse, pessoal, por isso que é um culto que é racional. Parem para pensar nessas coisas. Até que ponto eu estou tomando a forma do mundo? Até que ponto eu estou absorvendo conceitos do mundo? Pessoal, eu entendo que a humanidade ela se desenvolve, o conhecimento ele cresce, né? Então a gente aprende coisas, a medicina se desenvolve, né? A psiquiatria se desenvolve, mas até que ponto, por exemplo, hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem algum grau de autismo. Existe, sabemos que são doenças mentais que existem, mas até que ponto esses diagnósticos não estão estendidos, né? E agora usa-se de desculpa para qualquer coisa. E aí quem fala assim, não, eu tenho TDAH, então assim, beleza, não preciso mais prestar atenção em nada, não preciso... Posso comentar uma coisa que a ciência da gente, ela tem ela é mutável. Aceitem ou não aceitem, que teve uma polêmica aí na época do Covid meio louca, que como que ciência fosse verdade. Mas a ciência ela se caracteriza pelo questionamento. Então, coisas que eram do passado, que a gente fazia e que era maravilhoso, hoje já ficou obsoleto. E muda. Só que a verdade de Deus não. Né? E o que estão fazendo é tentando transformar a verdade de Deus como se fosse o mesmo raciocínio. Isso é muito antigo. Não, se fazia
O que? Jejum, oração. Não, isso era lá do povo antigo, atrasado. Entendeu? Hoje em dia, não. Então, a verdade, nós temos muita dificuldade em lidar com a verdade e a ciência que nós estamos desenvolvendo. Você vê que o celular, ele fica obsoleto em 4 anos. 4 anos, 5 anos você tem que mudar. Entendeu? A palavra de Deus não é assim como que a gente isso. Por isso nós precisamos, vocês ouviram, né, pessoal? Então, assim, por isso nós precisamos nos apegar à palavra. Ela é a verdade. Até a expressão a verdade, ela já é questionada no mundo, né? Já é qual a verdade? A sua ou a minha? Não, gente, calma. Existe uma verdade. Existe uma verdade. O pessoal quer flexibilizar isso. Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Eu sei que aqui abre um campo gigante para a gente discutir bastante, mas o que Paulo está dizendo é assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão. Para eu identificar que tem um padrão e identificar que esse padrão não é o de Deus, isso envolve minha razão, envolve meu racional. Eu preciso olhar para essas coisas, bater com a palavra, falar, opa, peraí, a palavra não fala isso. Tá? Então não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, existe um processo em que eu renovo a minha mente. Lembre-se que a maioria de vocês aqui, se não todos, né, se converteram em algum momento, a maioria talvez uma fase adulta. Né, eu fui exposto ao Evangelho com 8, 9 anos, então eu não tenho um momento que eu possa dizer assim, minha conversão foi no dia tal, eu não tenho isso. Né, mas eu vivi tempo suficiente para ter um padrão do mundo, né, como criança ainda, né, e sabendo do meu potencial de pecado também em várias coisas no mundo. Então, em alguma proporção, nós precisamos pegar a nossa mente, renovar a mente. O que é renovar? Já viram aquele programa de renovar? Renove sua casa. Né? Os caras vão e derruba a parede, desmonta banheiro, né? Tira os móveis, tira tudo que está de porcaria lá, quebra, arrebenta, tira para fora e vão botar coisa nova. Né? Então é isso que está falando assim, renovação da sua mente. E com isso nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui só uma observaçãozinha, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou apresentar minha vida como um sacrifício vivo, que é agradável ao Senhor, né? É agradável a Ele, porque para mim muitas vezes não é agradável eu sacrificar a minha vida. Só que olhem que no versículo 1 tem o santo e agradável a Deus, e depois no versículo 2 fala que eu posso comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma contrapartida, né? Quando eu apresento a minha vida como sacrifício vivo, santo e que é agradável a Deus, eu experimento uma boa vontade na minha vida que é agradável a mim. Então é agradável sim. Você vai experimentar uma paz, né? E uma vontade de Deus agradável a você. Tá? Muito bem, então, como devemos orar? Né? Trazendo aí uma lembrança de tudo isso. Deve ser fruto do nosso amor por Deus. O lugar é importante? Não, é em espírito e em verdade. É assim que eu levo uma adoração verdadeira. As Escrituras têm que ser o nosso princípio regulador para uma verdadeira adoração. A adoração é a minha prioridade suprema. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo no meu dia a dia e sentar aos pés do Senhor para adorá-lo. A glória é só dele. Não é minha, não é de ninguém, não é de outras coisas que estão em volta. A minha vida, tudo que eu fizer tem que apontar para o Senhor. E por fim, é uma adoração integral, que é o nome do curso, né, pessoal? Coração, alma, entendimento e forças. É isso que Jesus fala lá em Marcos, que a gente leu, né? Que tem a ver aqui com, a gente falou que é corpo, mente e coração, né? A nossa classe. Então, esses são os 6 pontos importantes que devem balizar a nossa adoração.
E aí, pessoal, já só reforçando, né, que eu falei da questão do culto racional, é o culto que envolve a nossa razão e que envolve a renovação da nossa mente. De que forma nós fazemos isso, né, pessoal? Acho que isso é importante, né? Tá, legal, eu entendi. Eu preciso entrar lá, arrebentar as paredes, né, tirar os móveis velhos, tudo para fora e botar coisa nova. Como é que eu faço isso na minha vida? Deus nos disse como a gente deveria fazer. Então, em Efésios 5, de 1 a 7, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Está vendo, pessoal? As mesmas coisas que a gente viu lá de Romanos. Jesus fez isso aqui. Ele foi oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso foi agradável ao Senhor. Tá? E aqui Paulo está dizendo assim: sejam imitadores de Deus, como Cristo fez. E aí ele começa a trazer algumas coisas aqui para a gente, né? Então ele fala assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Pessoal, isso pode ser um pouco polêmico entre nós, né? A gente fala assim: ah, é muito radical e tal, mas olha, está falando assim, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, às vezes, pessoal, tem piadinha que a gente faz que não é adequada para quem é do Senhor. Né? Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, papinho furado, sabe, pessoal? Às vezes a gente entra numa rodinha para conversinha nada a ver. Né? Está falando ali, ó, não haja obscenidade nem conversas tolas. Às vezes aquelas conversas bestas que tem umas bobagens que se fala lá no meio, entre rapazes principalmente, a gente sabe, né, que é rodinha que fala bobagem. Né? Nem gracejos imorais, olha só, né? Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Muda o que você fala, pessoal. O que a gente fala tem que ser gratidão, a gente tem que reconhecer as coisas que Deus fez para nós, as coisas que Deus faz na vida da gente, as coisas que a gente tem no dia a dia. Isso faz uma diferença tão grande quando você muda a forma de você falar. Se tudo que você for falar for gratidão, for graças a Deus, você já tem dificuldade de entrar numa rodinha que alguém está fofocando. Que fofocar é gostoso, né, pessoal? Já dei aula aqui sobre fofoca. Não era para ensinar fofoca, não, tá? Eu tenho um amigo que brinca comigo: já você deu aula sobre fofoca? Então você sabe como fofocar, ensinou. Então não é como fofocar. Né? Essa fofoca não é boa, pessoal. E se eu tiver a minha boca só expressa ação de graças, eu só tenho coisa boa para falar do que o Senhor fez, não tem espaço para papinho furado. Ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. É isso que ele está falando assim: pessoal, essa galera está debaixo da ira de Deus. Não participem com eles disso. Não fiquem juntos. É isso que Paulo está falando aqui. Ainda sobre renovar a mente, né? Lá em Efésios 5 ainda. Só que aí a gente pula para o versículo de 15 a 21. Ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabemos disso, né, pessoal? Os dias são maus, a gente vê o mal acontecendo constantemente. Né? E nós temos que ser sábios e aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aí ele continua: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Lembra que eu falei? A gente precisa checar sempre na palavra para buscar saber qual é a vontade do Senhor. E ele fala assim:
Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha só, pessoal, parênteses de novo, né? Ele está comparando se embriagar com vinho com se encher do Espírito. Ele está colocando as duas coisas em pé de igualdade. Então, assim, da mesma forma como às vezes o homem busca o vinho para esquecer dos problemas, né? E aí ele perde o controle sobre si mesmo, porque quem está controlando é o vinho, é o álcool. Ele está falando assim, faz isso aí com o Espírito. Se embriaga com o Espírito, se enche com ele, a ponto de você perder o controle da sua vida, e quem controla é ele. Então, falando assim, você pode se embriagar assim, não com vinho, mas com o Espírito. Se enche dele. E ele fala como, ó, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, isso aqui é revolucionário para a vida da gente. Troca as suas palavras, troca o que você fala, troca o que você vê, troca o que você ouve. Ele está falando aqui, ó, falando entre vocês dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Já aconteceu com vocês de uma situação que acontece na vida de vocês e vem uma música na hora que a gente canta aqui na igreja e tal? Gente, escuta bastante louvor, porque muitas vezes a palavra do Senhor vem e essa memória musical é muito fácil de vir para a gente. Então, ouça bastante louvor, né? Ouça bastante, cante bastante, fale com as pessoas, citando a palavra, citando músicas, né? Louvando de coração e dando graças continuamente. É uma mudança de mente, tá, pessoal? E aí ele termina esse trecho aqui dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Filipenses também vai na mesma linha. A gente está indo para os finalmente já aqui, tá, pessoal? Então, Filipenses 4, de 6 a 9, ele fala assim, né? Também é clássico esse texto aqui, né? Vários de nós conhecemos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, ou seja, não deixa de pedir as coisas que você quer pedir para Deus, tá? Através de oração e súplica, suplicando, Senhor, por favor, me dê isso. Com ação de graças, não deixe de ser grato, hein? Deus já dá coisas, a sua vida já é fantástica com a salvação que a gente tem em Cristo. Então seja grato. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se nós estamos dizendo que o nosso coração e a mente são fonte de coisas muito importantes na forma como eu me relaciono com Deus e me relaciono com os outros, eu preciso que a minha mente e meu coração sejam guardados. E eles vão ser melhor guardados por Deus, né? Então, como é que eu faço isso? Apresentando, orando a Deus, suplicando a Deus e apresentando ação de graças a Ele. E Ele vai guardar o nosso coração e mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viveram em mim. Aqui é Paulo falando. E o Deus que dá paz estará com vocês. Olha o desafio, né, pessoal? Às vezes a gente fala assim, mas não é Deus que realiza tanto querer quanto realizar? Então, por exemplo, para você ser salvo, o Espírito te tocou, né? E aí ele te tocou, ele convenceu você do pecado e você aceitou a salvação. Não tem mérito nenhum seu, é só dele. Só que o processo de santificação, você tem coisa para fazer. Você tem bastante coisa para fazer. Envolve disciplina, envolve racional, parar e pensar. E aqui, ó, essa lista é gigante, né, pessoal? Depois leiam aí, tá? Na casa de vocês lá, peguem Filipenses 4 ali, esse trecho, e veja tudo isso. Olha só, é muita coisa.
Nós temos que buscar pensar nessas coisas. Encha a sua mente de tudo que é verdadeiro, de tudo que é nobre, de tudo que é correto, tudo que é puro. As séries que você escolhe para assistir, os filmes que você decide assistir, as músicas que você decide escolher, as rodinhas que você decide entrar para ouvir um bate-papo. Essas coisas estão te agregando ou estão te levando para longe do Senhor e estão trazendo um molde errado, que é o padrão do mundo na sua cabeça? Então, o Senhor, e aí eu vou terminar rapidinho aqui, pessoal, o Senhor nos constrange a isso. A adoração verdadeira, pessoal, ela envolve a integralidade do nosso ser. Envolve toda a nossa mente, nosso coração, nossa alma. Não é um momento específico, tá? Mas é um reflexo de alguém que ama o Senhor, de alguém que obedece ao Senhor. Rapidamente aqui, só trazer para vocês, Paulo, eu não vou ler o versículo todo, mas está lá em 2 Coríntios 10, de 1 a 5, Paulo está falando do desafio de argumentar com as pessoas que não são do reino, né? E que Paulo e os outros apóstolos faziam isso regularmente, né? E ele fala um pouco da técnica que ele usa para isso. E lá no final ele fala assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele fala assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pessoal, nós temos que racionalmente pegar os nossos pensamentos e levar ele cativo com a gente. Não é solto para pensar em qualquer coisa. Meu pensamento está cativo, né? E quando Paulo falava isso, ele falou assim: para torná-lo obediente a Cristo. Eu levo o meu pensamento cativo para tornar meu pensamento obediente a Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Tá? Adoração na igreja, rapidamente aqui. MacArthur, ele escreveu um livro, Essência da Adoração. Parte desse curso foi baseado nele. Tá? Mas ele fala algumas coisas interessantes sobre a adoração congregacional, e eu queria encerrar com isso com vocês. Tá? A adoração é o que acontece em nossos corações quando adoramos ao Deus a quem cantamos, oramos e obedecemos. O Deus cuja palavra o pregador proclama. A adoração é a resposta espiritual adequada a essas atividades, e não as atividades em si. É por isso que a verdadeira adoração não pode ser estimulada por efeitos especiais, entretenimento, né, ou manipulação emocional. Essas coisas podem atrair multidões, até para as igrejas, né, pessoal? Mas não tem nada a ver com a adoração autêntica. Na verdade, elas prejudicam a adoração. Ele também fala o seguinte: por que você vai à igreja? Quando você se reúne com os santos, é realmente para adorar? Ou você vai à igreja pelo que você pode extrair dela? Você critica o solista, o coral, a mensagem do pastor? Às vezes a gente está lá falando, muitos de vocês devem me ver cantando no back lá. Às vezes eu canto músicas que eu preferia não cantar, que eu não gosto muito, não era a minha preferência musical. Mas ela é bíblica, ela está lá, ela tem um contexto. Então eu não estou aqui para fazer o meu entretenimento, eu estou aqui para adorar o Senhor. A adoração aceitável não acontece espontaneamente. A preparação é essencial. Num culto de adoração, por exemplo, o coro se prepara. Tem várias pessoas que são do coro aqui, né, gastam um tempão de ensaio. Né? O coro se prepara, o pregador se prepara, a organista e os outros músicos se preparam. Mas a preparação mais importante de todas é do adorador individual. E essa é normalmente a mais negligenciada. Tá, pessoal? Então, nós somos seres integrais, a nossa adoração é reflexo do nosso amor ao Senhor, e a nossa adoração comunitária é uma extensão da nossa vida de adoração ao Senhor. Então, minha oração ao Senhor é que vocês se conscientizem disso, vocês olhem racionalmente para a vida de vocês e reflitam o quanto da vida de vocês está de fato sendo um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí, pessoal, deixo o Salmo 29, 2 para vocês. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Essa é a minha oração para todos nós aqui. Posso fazer uma oração para encerrar? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer pela riqueza da sua palavra, Senhor. O Senhor deixou tão claro para nós que a nossa razão de vida é o Senhor, Pai. Nós existimos porque o Senhor decidiu que nós existíssemos. E nós sabemos que o Senhor é quem tem os melhores propósitos para a nossa vida, Pai. Nos ensina a perseguir isso, Senhor. Nos constrange que o Seu Santo Espírito incomode as nossas vidas. Que a gente releia esses textos, Pai, e busque mudar a forma como nós vivemos a nossa vida. Para que o Senhor seja o centro dela e que a nossa vida seja uma adoração constante a Ti, Pai. Te agradeço pela presença desses irmãos aqui e peço, Senhor, pelo nosso restante de domingo e principalmente pelas semanas que estão por vir, Senhor, para que nossa vida seja uma adoração sincera a Ti, Pai. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus.